Sejam todos bem-vindos ao nosso programa Momento Saúde. Eu me chamo Isabelle e sou da Secretaria de Qualidade de Vida. Hoje traremos um tema muito importante que fala sobre o controle de emoções. Lembrando que você está conosco pelo nosso canal TJ Roraima. E o nosso canal traz também recursos de acessibilidade. E nesse momento eu vou me autodescrever. Jovem, branca de cabelos lisos e pretos e compridos, partido para o lado, uso uma gargantilha dourada escrito mãe e uso camisa preta e calça preta. Bom, para iniciarmos o nosso bate-papo, eu gostaria de convidar a doutora Perla, que é psicóloga, servidora do Tribunal de Justiça e atualmente é subsecretária de Qualidade de Vida. Ela vai falar sobre esse tema que é muito importante pra gente. Perla, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, vou fazer algumas perguntas, mas antes eu vou fazer uma introdução para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Tem dias, horas e momentos que são complicados, fatos acontecem e somos consumidos pela emoção. Falamos algo errado e nos sentimos incompetentes. Pensamos sobre certas pessoas e ficamos com raiva ou feliz. Perla, o que podemos fazer para controlar essas emoções? Bom, primeiramente, o controle das emoções não é fácil, né? É algo que a gente tem que fazer todos os dias. No momento que você acorda, hoje é mais um dia que eu vou controlar as minhas emoções. E todos nós, como você falou anteriormente, passamos por diversas situações envolvendo as emoções. Tristeza, alegria, raiva. Muitas vezes um pensamento nos leva a um sentimento. Então você pode estar aqui concentrado, trabalhando, estudando, e de repente vem uma tristeza. E aí, nossa, por que eu fiquei triste rapidinho? Né? E provavelmente foi algo que você pensou. Então, os nossos pensamentos, eles estão vinculados às nossas emoções. Então, quando a gente pensa em controle das emoções, a gente pensa na análise dos pensamentos, investigar como é que estão os meus pensamentos. Muitas vezes, os nossos pensamentos estão muito negativos. Então, o primeiro ponto é analisar como será que eu estou enfrentando a vida. Eu estou enfrentando a vida de uma forma mais positiva ou de uma forma mais negativa? E aí, partindo desse ponto, a gente consegue tentar controlar as nossas emoções. Perfeito. Mas o que seria exatamente esse controle emocional? Para a gente poder entender um pouquinho, quem está nos assistindo. O primeiro ponto é compreender melhor os sentimentos. A gente conhece mais os nossos sentimentos, compreende melhor, a gente consegue entender e controlar. Então, existem diversas técnicas para isso e principalmente a questão do autoconhecimento. Que é muito importante, né? Sim, e hoje em dia o que acontece? Na maioria das vezes a gente vive nessa vida corrida. Né? Todo mundo tem muitas obrigações, muitas responsabilidades, pega o filho na escola, vai para o trabalho, estuda, academia e acaba esquecendo de olhar um pouco para si mesmo. A prioridade é cuidar de si, né? Pra gente poder cuidar até mesmo do próximo. Sim, aí a gente fala assim, eu gosto de perguntar assim, qual foi a última vez que você se olhou no espelho e refletiu sobre você? Às vezes, tipo, quem que sou eu? O que eu já fiz na vida? O que eu ainda pretendo alcançar? Ou o que eu já alcancei até aqui? A gente precisa parar um pouco dessa correria e refletir sobre a nossa vida. O trabalho muitas vezes não deixa, as obrigações com os filhos, com os estudos. Então a gente precisa aprender. Cobrança diária, isso, né? E aí a gente precisa aprender a desacelerar um pouco, né? Esse desacelerar calma aí, como é que está a minha vida agora? Será que eu estou conseguindo controlar as minhas emoções? Porque o controle das emoções, ele está dentro da gente. Na verdade, é uma decisão. Diante de um problema, você decide pensar de uma forma diferente. As nossas emoções, elas vêm a partir da nossa percepção. Então, a forma que você percebe o mundo ao seu redor é a forma que você vai senti-lo. Então, por isso, a gente precisa pensar como é que está a minha percepção do mundo. Às vezes, no trabalho, por exemplo, tem determinadas situações que é extremamente estressante para alguém. Por exemplo, para você, isso é extremamente estressante, mas para o seu colega não é. Por que será? Encara de outra forma que talvez eu não consiga encarar, né? E aí cada um vai enxergar essa situação e sentir essa situação de uma forma diferente.
Então não quer dizer que um se preocupa mais do que o outro, ou um tem mais dedicação no trabalho, por isso ele se preocupa mais. Pode ser que não, né? É a forma de cada um enxergar a situação. Então o que vai determinar se essa situação é estressante ou não é a visão que eu vou ter dessa situação. Aí entra um termo bem importante na psicologia, que é a resiliência. Que interessante. E me fala mais sobre resiliência, para a gente poder entender, quem está nos assistindo, poder saber o que é resiliência. Na verdade, a resiliência é a capacidade que a pessoa tem de lidar com essas situações. Então, tipo, mesmo que o ambiente seja hostil, mesmo que as situações sejam adversas, ela consegue lidar com aquela situação de uma forma positiva. Então, ela consegue ser resiliente diante dessa situação. E a resiliência, ela tem muito a ver com as tuas experiências passadas. Então, você vai lidar com uma situação de acordo com o que você já vivenciou anteriormente. Então, se você já passou por situações, eu passei por situações piores que essa, então isso daqui para mim é tranquilo lidar com isso. Mas tem pessoas que nunca passaram por situações parecidas. Para elas são muito difíceis, né? Sim, então provavelmente essa pessoa vai sofrer mais. Então ela não tem essa capacidade de resiliência porque ela não tem uma experiência anterior que faz com que ela tenha uma visão mais positiva ou mais tranquila de determinada situação. Então é mais ou menos nesse sentido a resiliência. Inclusive tem até uma frase que eu acho que entra um pouco na resiliência, que fala sobre até no lixo nasce flor. Porque se você tá no momento da sua vida que você já passou por muita coisa, que você vai se deparar com algo que não é fácil, mas que você tá tão bem com si mesmo e com as coisas que estão acontecendo, você consegue fazer fluir ali, consegue fazer florir, consegue transformar daquele lugar um jardim, né, habitável para você e para os outros, porque eu acredito que é isso. Quando a gente tá bem com a gente consegue contagiar quem tá à nossa volta. Nossa, que bonito! E Perla, tem alguma forma da gente conseguir controlar as nossas emoções? Você pode dar algumas dicas para quem está nos assistindo? Sim, algo bem importante mesmo assim, a questão do autocontrole. O que é o autocontrole? É a decisão. É você decidir como vai agir diante de determinada situação. Que é o mais difícil, né? Sim, é difícil, porque se for algo que te deixa triste, magoado, né, ou se for uma situação que você fica estressado, preocupado, provavelmente você vai querer colocar para fora essa emoção no momento. Né? Mas quando a gente fala em controle da emoção, não é reprimir as emoções, é saber lidar de uma forma positiva. Né? Você conseguir pensar antes de falar, para não machucar quem tá ali, né? A gente fala na questão de tornar consciente aquela situação. Né? Como que eu consigo tornar consciente? É a gente racionalizar sobre isso. Né? Então, o que é? Pensar, né? Analisar o teu pensamento e questioná-lo. O quanto que isso é verdadeiro. Porque às vezes a gente acha que aquela situação é o fim do mundo. Sim. E na verdade não é. Só que quando você está coberto de preocupações, de ansiedade, com as emoções à flor da pele, você não consegue refletir racionalmente. Né? Então, o que seria racionalizar? É você analisar o pensamento. O quanto que essa situação é verdadeira. O quanto que isso pode realmente me atingir. E aí você torna consciente isso. Você racionaliza sobre essa situação. Né? Você pensa, reflete. Peraí, deixa eu ver o quanto que isso realmente pode acontecer ou não. E aí você já começa a analisar, a aprender a controlar melhor esses pensamentos que te levam às emoções. E começar também a filtrar, né? Que é esse pensamento ruim, que é o pensamento bom. E ter hora também para pensar, porque às vezes a gente está em casa, a gente começa às vezes a pensar assim mesmo que a gente não queira. Sim. Não é verdade? Uhum. E aí, dentre as técnicas, identificar as emoções, né? É o ponto principal. É identificar. Sim. O que está me levando a ficar triste? O que está me levando a ficar feliz? Né? Tentar identificar isso. Técnicas de respiração, meditação,
Lá na Secretaria de Qualidade de Vida, nós temos diversas atividades disponíveis para servidores, magistrados, estagiários, terceirizados e independentes também. E aí nós temos as aulas de meditação, né, que são aulas que vão te auxiliar nesse processo de controle da respiração. É uma das técnicas utilizadas na meditação. Então, o controle da respiração, ele auxilia no controle do estresse, da ansiedade, da liberação da tensão e te auxilia a dormir melhor. Às vezes você está ansioso, você vai dormir à noite, deita na cama, vira para um lado, vira para o outro. O corpo está cansado, o corpo precisa descansar, mas a tua mente não para. Pensamentos ansiosos. Os pensamentos ansiosos que fazem com que você não consiga dormir e te levando a preocupações. Então, técnicas de respiração auxiliam. Meditação, prática de atividade física, empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Se toda vez que você for agir, você pensar um pouco no outro, você consegue controlar mais as suas emoções. Ou mais um lugarzinho que você tem no céu também, né? Também. E aí conhecer os seus limites, né? Cada um precisa conhecer os seus limites, dar uma pausa, desacelerar e principalmente cuidar de si mesmo. Que é o principal. Sim. Perla, te agradeço, viu? Eu amei ter escutado de você esse conhecimento. Eu acho que é um tema muito importante, é um problema que a gente está vivendo atualmente, que é caso de pessoas que estão depressivas, ansiedade, a gente vê diariamente. Então eu acredito que é um tema assim que a gente tem que divulgar mesmo, que a gente tem que falar, que a gente tem que escutar o próximo e procurar entender, não criticar e sim pegar para si e tentar ajudar, conforme a gente consegue ou pode, até mesmo de levar no psicólogo, falar. Sim. Mas eu fiquei muito grata por você ter trazido esse tema aqui e eu agradeço imensamente o seu conhecimento, né, que você passou pra gente. E muito obrigada, viu? Obrigada. Você quer também fazer alguma consideração? Quer deixar o contato, caso alguém queira entrar em contato com a SQV, que é a subsecretaria? Sim, a Subsecretaria de Qualidade de Vida, a gente tem um site vinculado ao site do Tribunal de Justiça de Roraima, nós temos o site da saúde. Aí lá tem os links para inscrição das atividades, mas o nosso número do WhatsApp é o 3198-4164, e aí você tem todas as informações, avaliação de bioimpedância, os horários das atividades físicas e é isso, estamos disponíveis para auxiliar a todos. Obrigada, Perla. Obrigada. E você que está nos acompanhando, faça a sua parte. Esse tema é muito sério, gente. E eu peço que você que está nos assistindo, compartilhe com o grupo de WhatsApp, compartilhe com amigos, com servidores, com os magistrados, com a comunidade inteira, porque a gente precisa falar sobre esse tema que é muito relevante, tá bom? Eu te agradeço, eu espero que você tenha gostado bastante, curte, comenta e compartilhe. E muito obrigada, até a próxima.